Falamos previamente sobre as reuniões one-on-one, que são reuniões mais internas, mais relacionadas ali ao contexto do funcionário em relação ao contexto da empresa. Vamos falar sobre as reuniões de feedback, que são mais relacionadas ao cumprimento de metas, como é que está sendo a produtividade do profissional, né? As duas reuniões têm muita relação uma com a outra, você pode até uni-las, né, numa mesma reunião, se não ficar muito extenso. Mas vamos focar aqui na reunião de feedback. Qual que é a importância de dar e receber feedback, né? A importância do feedback é informar como é que alguém está atuando em relação a algum aspecto, né? Seja no cumprimento de metas, comportamento no ambiente de trabalho ou relacionamento com os colegas, né? E a ação do feedback, ela é muito importante porque muitas vezes as pessoas não se dão conta de como é que elas estão atuando, né? Às vezes elas não estão dando conta quanto elas estão indo aquém do esperado ou como elas estão indo bem em relação a alguns pontos, né? Então é importante pontuar tanto, né, os aspectos positivos quanto os aspectos de melhoria. E o feedback serve como uma bússola para o atingimento de metas, né? Você vai direcionando ali a pessoa para aquela nossa visão lá de longo prazo, né, seguindo os nossos valores. E tem que sempre ser um retorno objetivo sobre o desempenho, né? A gente quer tirar o máximo da parte subjetiva e ser objetivo, né? Tá atuando dessa forma, baseado em certas atitudes. E o que a gente espera é certas atitudes Y, né? Então, você está atuando de uma forma, qual que é a evidência disso? Né? Aconteceu isso, isso e isso, como é que seria o ideal atuar? Dessa forma, né? Então, algo muito objetivo, não é nada eu acho, eu sinto que... Ok, a gente sabe que existem sentimentos, há coisas subjetivas, mas para fins de atuação, para fins de colocar em prática, a gente tem que ser objetivo, né? O que demonstra aquela atitude, o que aconteceu de fato que tem que ser melhorado, né? Se tem que ser melhorado, de que forma tem que ser melhorado, tem que estar muito claro, muito objetivo para o funcionário poder receber aquele feedback e aplicar aquela instrução, né? Então, uma ferramenta que serve para melhorar a performance do funcionário e, por consequência, a performance da empresa. E o feedback ideal é aquele que incita a reflexão do funcionário, né? Aqui eu falei no caso, né, específico, né, do que colocando no papel, né, o que aconteceu, qual que seria a atuação esperada, mas o ideal é que essa resposta, né, essa claridade do que aconteceu, o que é esperado, venha do próprio funcionário. Então a gente vai falar com detalhes sobre o feedback, mas a ideia é que você incite essa reflexão do funcionário. Olha, o que você está achando da sua performance em tal ponto? Para criar essa reflexão dele. Ah, eu acho que estou indo bem. Não, eu acho que eu estou indo mal. Tá, por que você acha que está indo mal? Ah, porque aconteceu isso, isso e isso. Opa, ele já está criando consciência do que aconteceu. Você tomar um tempo para a pessoa rever as próprias atitudes. Não você chegar e falar, pô, você fez errado por causa disso. Pode até fazer isso, mas o ideal é que o funcionário crie essa consciência de entender o que ele está fazendo certo e o que ele está fazendo de errado e ele instigar internamente o que ele pode fazer para melhorar, né? Lógico que chegar a um ponto ele não se der conta realmente, mesmo você dando um tempo ali na sessão de feedback, de ele pensar o que ele fez errado, você falar, não, aconteceu isso aqui, é verdade, não sei o que. E ele não se dando conta do que ele poderia fazer de forma melhor, você fala, né? Mas você tem que abrir essa oportunidade do funcionário tentar entender por si próprio o que ele fez de errado, o que ele pode melhorar. Ou entender também o que ele fez de certo e como ele está indo bem, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui com mais detalhes do feedback. Tipos de feedback, então a gente tem o feedback positivo, em que a gente tem como objetivo reforçar um comportamento ou atitude profissional, uma atitude, boa, né? Então, no que a gente foca, a gente tende a aumentar. Então, você mostrar para ele que ele está fazendo certo de forma a reforçar aquela atitude, de forma a comprovar que se ele continuar agindo daquela forma, está ótimo para a empresa. Tem o feedback negativo, que é para apresentar alguma falha ou postura inadequada. E o construtivo, que é, além de apresentar as falhas, ele é acrescido de sugestões para o funcionário melhorar. Então, o ideal é que seja positivo e construtivo, né? Você pontuar as coisas boas e pontuar as coisas que têm que ser melhoradas, né? Não adianta nada só apontar o erro e não ter um diálogo de como melhorar aquilo, né? Você tem que ter esse diálogo para que haja uma solução. E quando é que tem que se dar esse feedback, Léo? Olha, o ideal, o feedback é imediato, né? Aconteceu alguma coisa, já conversa, né? Ideal que seja, no caso dos construtivos, seja
pessoalmente com a pessoa, né, sem mais ninguém, e no caso dos feedbacks positivos, na frente de várias pessoas, para a pessoa se sentir, né, orgulhosa, se sentir motivada. Mas tem que ser o quanto antes, tá? O ideal é imediato, e ter as sessões de feedback também já agendadas para não deixar passar nada realmente. Então, datas próximas ao fato ao acontecido e também sessões regulares. E com isso a gente aumenta a probabilidade do funcionário ser mais assertivo em relação às atitudes dentro da empresa, né? A gente faz com que os comportamentos impróprios sejam alterados e os positivos sejam reconhecidos. E o que falar então nessa sessão de feedback, Léo? Os pontos positivos, os pontos de melhoria e as expectativas em relação aos pontos de melhoria, né? O que vai ser feito para melhorar? Qual que é o prazo que a gente espera que isso seja melhorado, né? Importante ir também acompanhando de forma periódica essa evolução dos pontos de melhoria. Por isso é importante a periodicidade do feedback, né? Então, você pode acontecer numa reunião, você estabelecer um plano de melhoria e você ir acompanhando nas próximas sessões de feedback a melhoria em relação àquele ponto e ir tratando eventuais outras questões que venham a surgir no meio do caminho. E o feedback tem que ser, assim como a gente falou da reunião one-on-one, tem que ser um espaço aberto, com a oportunidade do funcionário argumentar sobre os pontos, né? Às vezes você tem uma noção de que o funcionário fez algo de errado, mas você muitas vezes não viu toda a história, né? Às vezes não foi tão errado, às vezes você entendeu errado aquele contexto. Então tem que ser um espaço aberto, né? Não é nada impositivo aqui. Você traz um ponto, uma atitude, tá? Lembrando claro que na sessão de feedback a gente está falando sobre atitudes, né? Sobre ações e não sobre a pessoa, né? Isso para evitar que seja levado para a parte pessoal. Então a gente tem que separar a pessoa da ação da pessoa. A gente está falando daquela ação, não da pessoa em si, entendeu? Então isso é muito importante, ter essa separação para que seja mais produtiva a sessão de feedback. Então o colaborador tem que ter a oportunidade de argumentar sobre os fatos apresentados, né? E tem que ser questionado em relação àquilo. E a questão do feedback também é importante para a gente ver aquela questão, né, sobre a expectativa do funcionário, aquela questão de alinhamento com a empresa, tá? Então, além do crescimento do profissional, o crescimento da empresa e o crescimento do gestor também. Todo mundo cresce através da sessão de feedback, né? Levando sempre em consideração que todos são passíveis de melhoria, né? Tanto a pessoa que está ali na sessão recebendo o feedback, quanto o gestor que está fazendo acompanhamento, né? Ele consegue entender melhor o contexto daquele funcionário. E as sessões de feedback podem ser formais, né? Com hora marcada. A gente sugere que você reserve de fato um tempo na sua semana ou a cada 15 dias. Ou a sessão de feedback pode até ser um pouquinho mais longa, a cada um mês, mas tem que ter horário marcado para você não deixar passar. E o feedback no dia a dia, né? Aconteceu alguma coisa, o funcionário fez alguma coisa bacana, pô, já comemora, já fala ali no grupo da empresa, né? Quanto mais gente melhor, quanto mais gente vendo o feedback positivo, melhor, a pessoa se sente mais orgulhosa. Agora, um feedback construtivo, aconteceu alguma coisa, já chama a pessoa para conversar no privado e já pontua ali, já conversa, entende o contexto e conversa com ela o que pode ser melhorado, né? Isso é um PDCA constante na vida da pessoa, do profissional e da empresa, tá bom? Então, importante o feedback, importante também de você receber o feedback, você nessas reuniões também receber o que você pode melhorar. É importante você, muitas vezes como gestor, a gente, como a gente está liderando, isso me incluo nesse contexto também, às vezes esquece de ver os pontos de melhoria interna também. Então, importante nessas sessões você reservar um tempo também para que o funcionário traga questões relacionadas à sua ação. Importante, fundamental, você não se sentir magoado ou chateado, ou já o funcionário traz uma questão, você já se altera. Se isso acontecer, a probabilidade de o funcionário trazer alguma outra questão no futuro diminui muito, porque ele vai estar acostumado com aquela reação de explosão, aquela reação de chateação. Então, lembre-se, feedback em relação a ações da pessoa. Não é que a pessoa é ruim ou é boa, é questão a ação que aquela pessoa fez. Então, a gente está falando de uma ação específica. Separe isso do lado pessoal, tá? Passa essa instrução para os seus funcionários fazerem essa separação e faça você também essa separação entre ações e pessoas para que você possa ser mais assertivo, possa receber melhor essas informações, tá?
Então, é importante você, na sessão de feedback, também receber o feedback ou até mesmo fazer sessões separadas para você mesmo, né? Fazer sessão separada para as pessoas falarem de você. Então, é importante isso para que você possa se construir como profissional também, se possa se construir como gestor, possa se construir como o dono da sua empresa, tá? Então, é por isso que a gente até coloca o nome da aula, a importância de dar e receber feedback, tá? Se você não está melhorando a cada dia, se não está melhorando a cada semana, se está melhorando a cada mês, tem alguma coisa muito estranha aí, tá? Eu conheço ninguém que não tenha pontos de melhoria, independente do tamanho da empresa, independente do número de funcionários, a gente sempre tem pontos de melhoria, tá? Esses pontos de melhoria podem ser relacionados à sua atividade em específico, em relação às suas ações específicas ou em relação à empresa, né? Às vezes é um procedimento que o funcionário traz para você, às vezes a falta de apoio, falta de estrutura, falta de equipamento, e você tem que trazer isso e ver como é que você pode melhorar como empresa, tá? Como eu falei na reunião de one-on-one, a reunião de feedback tem que ser uma via de mão dupla, tá? Ninguém é perfeito, isso é mais que óbvio falar, mas muitas vezes as pessoas ficam chateadas quando recebem alguma crítica construtiva vinda de cima ou vinda de baixo, né? Falando isso de forma hierárquica. Então, muito importante você se abrir também para os feedbacks para que você possa fazer um PDCA interno, né? Tendo em vista o lado profissional, ou um PDCA na questão da empresa, né? Em relação aos procedimentos, em relação à área da atuação da empresa, tá bom? Então, muito importante reunião one-on-one, que a gente falou no passado, para questões mais no contexto da pessoa, mais pessoal, digamos assim, e as reuniões de feedback mais relacionadas aí um pouco mais profissional, mais relacionado a metas específicas da empresa e do funcionário, tá bom? Então, reserve tempo na sua agenda para as reuniões one-on-one e para as reuniões de feedback.